proposto aqui, e agradeço o convite da doutora Raquel para que a gente pudesse discutir um pouco sobre desafios de polícia judiciária. É realmente extremamente importante que a gente discuta este tema, e eu sei que em 15 minutos eu não vou resolver todos os problemas das polícias judiciárias, mas o nosso objetivo é justamente discutir algo e procurar incutir em vocês um pensamento em termos de gestão, aquilo que se pensa em termos de polícia judiciária. Acho que não está... Bom, em primeiro lugar, eu acho que é extremamente válido dizer que em todo e qualquer processo de gestão, a obviedade ela não pode ficar de fora. O óbvio, ele precisa ser dito em qualquer processo de gestão, em qualquer processo de planejamento estratégico. As obviedades que nós temos em delegacias de polícia, em departamentos policiais, em gestão de polícia judiciária, ou até mesmo as dificuldades, elas precisam estar íncitas em qualquer processo de gestão, precisam estar incrustadas para que a gente possa realmente fazer um processo de gestão efetivo em termos de polícia judiciária. Mas a principal pergunta que a gente deve se valer em termos de gestão de polícia judiciária, essa pergunta tem que ficar na cabeça do gestor todo dia. O que a Polícia Civil quer? O que quer a Polícia Civil? Qual é o futuro que a Polícia Civil quer para si? Em termos de Polícia Judiciária Civil, é claro que eu falo aqui como presidente com o CPC, falando de 27 realidades completamente diferentes em todo o Brasil. Será que nós queremos só investimento? Nós queremos ter autonomia, nós queremos ter autonomia financeira, administrativa, funcional? Sim, mas será que isso basta para nós? O que nós vamos fazer em termos de valorização profissional? Qual é a nossa estratégia de planejamento a médio, curto prazo? Ou seja, tudo isso tem de estar em mente do gestor, seja ele de uma unidade pequena até a unidade máxima da instituição, mas tudo isso dentro de uma cultura organizacional. Por quê? Porque a nossa capacidade e as nossas possibilidades são diferentes. Nós temos de fazer escolhas, nós temos de fazer seleção, nós temos uma capacidade, ou seja, recursos humanos finitos e necessidades de segurança pública infinitas. Então, nós temos de fazer naturalmente seleção. Nós não podemos carregar o mundo nas costas de maneira que isso desvalorize o policial, isso desvalorize o delegado de polícia, mas que nós temos de justamente fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então, no momento que a gente estabelece índices de eficiência e eficácia na instituição, a gente está mostrando para o gestor político, seja ele local, regional ou até mesmo nacional, o que a Polícia Civil pode fazer com aquilo que tem. Se ela quiser ou puder fazer mais, ela vai ter que ter mais investimento. Isso é o natural de qualquer processo que prevê as questões de eficácia e eficiência. Todo o planejamento e gestão, ele requer o pensamento. Este evento, ele foi pensado, ele foi projetado, ele foi executado, está em processo de execução, e naturalmente eu sei que as pessoas vão fazer a revisão dele num sentido macro e micro, seja o que deu certo, o que deu errado. A gestão local em uma delegacia de polícia, uma gestão em uma divisão territorial ou até mesmo departamental da polícia também deve sofrer esse aspecto. Pensamento com prospecção, naturalmente, ou seja, nós temos que fazer uma diagnose da instituição em termos de crimes patrimoniais, por exemplo, qual é a efetividade das polícias judiciárias e o que pode ser feito em termos de melhoria da atividade nessa área que é extremamente importante no contexto social. Esse processo de revisão, naturalmente, ele tem que ser constante de um processo de gestão. Em qual contexto se faz esse pensamento de planejamento estratégico e gestão? O que você oferece? Ou seja, o que eu, enquanto delegado de polícia,
o que eu, enquanto policial de polícia, ofereço? Qual é o meu produto? Qual é o meu produto? Eu sei o que eu ofereço para a sociedade. Qual é o nosso produto? Eu ainda tenho 10 minutos aqui na minha fala. Qual é o nosso produto principal em termos de polícia judiciária? É a investigação criminal? Eu já provei do meu produto? Eu já fui vítima, já precisei de um atendimento em uma delegacia de polícia? Eu sei como eu fui atendido, bem ou mal atendido? Eu tenho de conhecer a realidade da instituição. Eu tenho que experimentar do meu produto. Ou como diz um rapaz novo que é investidor, Gustavo Caetano, no livro Pense Simples, eu tenho de experimentar da própria ração que eu produzo. Se eu for ofertar uma ração à venda, eu tenho que experimentar. Isso é extremamente importante para a gente se adequar ao óbvio. Essa é a obviedade que não pode faltar em qualquer planejamento de gestão. Pensar no produto, oferecer o produto e avaliar o produto, de preferência aprovando o produto. É claro que nenhum de nós quer ser vítima de crime, mas nossos familiares são. Nós podemos aprender, nossos amigos já foram, nós podemos aprender e verificar como eles foram atendidos em relação ao nosso produto. E nesse processo, naturalmente, nós precisamos nos localizar. Em regra, nós estamos dentro do sistema, analisando o sistema de dentro. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que as pessoas de fora veem. E para fazer um processo pleno de gestão ou mais eficaz, muitas vezes nós precisamos sair do sistema e fazer uma análise de fora. É o que a gente diz de pensar fora da caixinha, de sair fora do sistema e fazer uma análise de observador de terceira ordem. Ou seja, nós não podemos ficar tão somente dentro do sistema achando que o sistema está perfeito, quando na verdade não está. A autocrítica é extremamente importante num processo de gestão, principalmente polícia judiciária, que precisa se reinventar a cada momento. Então, se estiverem em funções de gestão, naturalmente procurem eventualmente sair do sistema para fazer esta análise. Porque nós temos possibilidades nesse processo, aquelas possibilidades que eu chamo de conexões visíveis e invisíveis, para nos ajudar. No Rio Grande do Sul, nós utilizamos muito uma conexão visível chamada roda de chimarrão, onde nos reunimos para discutir. Talvez aqui em São Paulo, o principal aspecto é o café. Ou seja, são formas naturais de conexão em que nos aproximamos. Assim como existem conexões invisíveis para isso. Atualmente, e muito antigamente já, nós temos a fé como uma principal ferramenta de conexão invisível. Mais atualmente, nós temos o Wi-Fi que nos conecta, né? E aí, nas necessidades básicas, né, o Wi-Fi e a bateria do celular são as principais hoje em dia. A comida fica para depois, né? Ou seja, é uma forma de conexão, sim, assim como a internet é. Mas quais são os aspectos que nos afligem atualmente? Uma forma de conexão que está em toda a sociedade. Medo. Por isso que a segurança pública é tão discutida nos últimos anos. E sempre esteve, vamos ser bem realistas, sempre esteve na pauta de todos os políticos, mas nunca uma pauta efetiva pós-eleição. Então é importante aproveitarmos este momento para fazer com que o medo gere esperança, mas esperança não num sentido de ficarmos esperando. Esperança num sentido de expectativa.
vamos prospectar. Esperança com prospecção, ou seja, projetando o futuro. Se nós ficarmos sentados esperando a decisão política, nós não vamos conseguir convencer nossos governantes nesse aspecto. Mas quais são os desafios e a realidade das polícias civis? Nós temos vários problemas, eu selecionei alguns, vocês poderão enumerar tantos outros. A falta de investimentos, o efetivo defasado. Nós temos polícias civis que o efetivo flutua entre 40% e 60% daquele previsto. No Rio Grande do Sul mesmo, nós temos um efetivo hoje de 5.020 policiais civis, agentes e delegados. Nós precisaríamos, por lei, de 9.600, ou seja, estamos um pouquinho acima dos 50%, mas já um estudo de planejamento nosso indica que nós precisaríamos, para mandar todas as ocorrências criminais ao Poder Judiciário, doutora Ivana, nós precisaríamos de 11.200 policiais. Para colocar 11.200 policiais na academia de polícia, ou seja, não só na academia de polícia, mas trabalhando na Polícia Civil, nós levaríamos 28 anos colocando regularmente policiais na academia de polícia. Ou seja, não é um governo que vai resolver isso, e nós precisamos cada vez mais institucionalizar o nosso planejamento. O quadro administrativo defasado, sempre temos de fazer readequação dos efetivos de acordo com as necessidades, estruturas, e aí eu coloco isso em relação ao combate ao crime organizado, a disparidade das estruturas e organizações das polícias civis do Brasil. Nós temos realidades muito diferentes, nós temos delegacias no país que têm conexão ainda de 18 kbps, ou seja, aquela menor do que a internet de escada que nós tínhamos há 20 anos atrás. Nós temos ingerências externas, tentativas, disputas de competências, a questão das duas letras, sempre procurando nos pegar de alguma forma nesse aspecto, mas esses desafios nós precisamos enfrentar com cenários prospectivos, trabalhando os focos principais em termos de homicídio, tráfico de drogas, focar na questão da tecnologia da informação, da investigação criminal, as boas práticas em cada estado, as inovações, a aplicação em inteligência extremamente importante e, principalmente, integração de dados. Nós não podemos mais ter 27 polícias civis sem dados integrados. Nós precisamos trabalhar isso urgentemente, para que a gente possa efetivamente combater e reprimir o crime organizado, que teve sim uma evolução tardia da legislação. As investigações vão a passos lentos, mas nós temos aí uma grande possibilidade de não combater efetivamente, mas de fazer o controle através da investigação criminal. Por isso, nós precisamos fazer seleção e eleger prioridades institucionais nesse sentido. Estabelecendo linhas de atuação, nós estabelecemos estas linhas de atuação em 2016, quando assumimos a chefia de polícia no Rio Grande do Sul, questão do combate efetivo ao homicídio, consumado, atentado, tráfico de drogas e armas, mas a gente via que nas administrações anteriores o combate ao crime patrimonial, a elucidação, ficou bem abaixo. Hoje nós conseguimos, em 2 anos e 10 meses, dobrar o nível de elucidação dos crimes patrimoniais, mas principalmente trabalhar a descapitalização do criminoso. O autor de homicídio, o gerente do tráfico, quem financia o tráfico, ou até mesmo quem trabalha no crime organizado, se ele não for descapitalizado, ele vai continuar, ele vai ter um bom advogado para poder pagar, ele vai conseguir ficar com todos os seus bens na sua residência e ele vai continuar evoluindo no crime. Mas nós precisamos evoluir naturalmente em uma outra linha de atuação nas polícias civis, combate à corrupção. Extremamente importante que a gente faça uma reavaliação. Recentemente, uma das resoluções do Conselho foi justamente no sentido de criação de departamentos ou divisões, coordenadorias dentro de cada polícia civil no combate à corrupção. E nesse combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro, vou trazer um cenário da polícia civil. Como é que a gente trabalhou isso dentro de um processo sistêmico? Laboratório, a formação através do setor de inteligência, academia de polícia, a coordenação direta pela chefia da instituição, mas criando delegacias de repressão à lavagem de dinheiro. Nós percebemos que só o laboratório de lavagem de dinheiro
não era efetivo. Ou seja, ele não era demandado, porque as delegacias faziam mais do mesmo e não tinham condições de fazer o específico. Então, nós separamos, mesmo com efetivo cada vez mais reduzido, separamos o número de policiais para trabalhar especificamente em delegacias e estamos num processo de reorganização do combate ao crime organizado, através de delegacias específicas. Por que isso? Porque a gente notava que a instituição praticamente não trabalhava no combate ao crime organizado. Não trabalhava em relação à lavagem de dinheiro. E se nós verificarmos, em 2016 nós mandamos um procedimento de combate ao crime organizado para o Poder Judiciário. Foi o primeiro ano que eu assumi como delegado-geral lá. Só este ano nós já mandamos 58. Significa um incremento muito grande, com indiciamentos cada vez maiores. São pessoas que efetivamente ficam no sistema prisional, que são descapitalizados, porque o nosso compromisso em relação à lavagem de dinheiro também incrementou. São investigações que demandam mais tempo, mas são mais efetivas, dão mais resultado em relação ao crime organizado. Então, essas delegacias de repressão à lavagem de dinheiro, que nós temos 3 lá no estado, junto com um núcleo em cada região policial que nós estamos instalando, instalamos um na fronteira do estado na semana passada, assim como a criação das delegacias de repressão às ações criminosas organizadas. Nós teremos 32 DRACOS no estado do Rio Grande do Sul, um mapa efetivamente completo de combate à criminalidade. Isso fez com que nos últimos 2 anos a gente conseguisse retirar do patrimônio dos nossos criminosos 170 milhões de reais. Isso significa 1,5 orçamento em termos de custeio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eu tenho de custeio 110 milhões da Polícia Civil, claro, sem contar o salário dos policiais e outras questões, mas 170 milhões que, segundo a lei, podem retornar para o combate à criminalidade, ou seja, podem, por um processo de recuperação de ativos, retornar à instituição policial. Então, esse é o objetivo. Nacionalmente, nós temos as resoluções do Conselho de Identidade Visual, de padronização de condutas em relação, por exemplo, à questão do crimes dolosos contra a vida cometidos em uma atuação policial, a questão da atuação das diretrizes de atuação no combate à lavagem de dinheiro, a padrão da identidade, da carteira de identidade, a questão da padronização do atendimento às mulheres, a questão do manual da Polícia Civil, que o Dr. Daré está à frente da comissão para a gente discutir na próxima reunião do Conselho, mas principalmente destaco aqui os índices de eficiência e eficácia das instituições. Nós queremos padronizar nas polícias civis esse processo para que a gente tenha a mesma cultura organizacional de resultado, de análise de eficácia e eficiência das instituições, e estamos criando naturalmente todas as diretrizes em um caráter nacional para auxiliar as polícias civis. Emitimos uma carta na última reunião relativamente à questão do combate ao crime organizado, mas naturalmente, fechando aqui, os horizontes eles são de uma grande possibilidade. Nós não podemos mais, doutora Raquel, gerenciar as polícias pelo sistema de crise. A cada crise, uma nova ideia. Sim, isso é importante. Nós precisamos aprender com as crises, porque elas geram soluções, mas nós não podemos pensar somente na situação de crise. E, naturalmente, precisamos de uma evolução, como eu referi, projetos estruturantes, mas trabalhar em cocriação, compartilhando, fazendo integridade e, principalmente, processo colaborativo, valorizando a interdependência de cada uma das polícias civis. E eu gostaria de finalizar, eu já estourei meu tempo aqui em pelo menos 4, 5 minutos, pelos meus cálculos, mas trazer aqui uma frase que o Steve Jobs ele adaptou de um guru indiano. Ele disse: você é amado quando nasce, você é amado quando morre, no meio você vai ter que gerenciar. Então esse é o nosso natural, nós precisamos gerenciar a nossa vida, a nossa função, as nossas polícias, e isso depende de cada um de nós. Muito obrigado.